Bong Joon-ho nasceu em Daegu, na Coreia do Sul, em 1969 e decidiu se tornar um cineasta quando ele ainda estava no ensino médio. Seu pai era um designer, seu avô era um autor famoso e ele se graduou em sociologia na década de 80 pela Universidade de Yonsei, onde ele era um dos membros do clube de cinema. Ele fazia várias curtas com metragens com câmera 16mm, sendo que algumas delas, como Memory in the Frame e Incoherence, foram selecionados para serem exibidos em festivais internacionais de cinema de Vancouver e Hong Kong. Ele ainda dirigiu diversos outros filmes influenciado pelo thriller coreano, que é um suspense coreano que quebra as expectativas com o cinema que a gente está acostumado, né? Um exemplo disso é O Hospedeiro, que é um dos filmes de mais sucesso do Bong Joon-ho. E é um filme que ele quebra muitas expectativas e ele usa uma estética muito interessante, porque ele foca bastante em cores acinzentadas, azuladas, que é a estética, faz parte da estética do Bong Joon-ho. Então dá aquela impressão de frieza até, mas ao mesmo tempo os personagens passam por diversas emoções, situações que levam eles à beira do limite, né? Tanto fisicamente quanto mentalmente. E no caso do hospedeiro, acontece isso. A gente pode ver a evolução dos personagens num âmbito social e individual também. O Bong Joon-ho, ele retrata bastante sobre temas é, que é, fazem a reflexão, né? Então, isso é muito interessante, porque a gente pode observar ao longo da trama que, como faz parte desse estilo, desse thriller coreano, ele quebra muitas expectativas e tem os pontos de virada impressionantes, né? É um absurdo quando a gente vai reparar como que ele vai ambientando tudo até chegar no ponto de virada. É, é algo que as pessoas reparam quando vem, por exemplo, pela estética, né? Que é uma estética até um pouco solitária, de certa maneira. A gente vê muito contraste também na fotografia, a gente vê muito contraste entre a luz e a sombra, né? É, o Bong Joon-ho ele usa bastante essa diferença, né? Que causa uma reflexão ao mesmo tempo tanto física quanto uma reflexão simbólica. A gente vê que os personagens durante o longa vão evoluindo e muitas vezes esses personagens vêm de passados mórbidos ou não representam significativamente o bem para si, para as pessoas ao redor. E toda essa história influencia eles de certa maneira. Como o Bong Joon-ho ambienta, ele apresenta tudo, é impressionante, porque a gente consegue acompanhar o personagem em sua psique e em a sua evolução, né, em sua caminhada para a evolução para si e comparado ao mundo ao redor também, né? Entre as obras mais famosas dele estão Memórias de um Assassino e O Hospedeiro, O Expresso da Manhã, Okja e Parasita. O Okja e o Parasita foram exibidos na competição do Festival de Cannes e o Parasita ganhou Palma de Ouro e 4 Oscars, sendo melhor diretor, melhor roteiro original e Oscar de melhor filme. E o primeiro filme de língua não inglesa a vencer o Oscar de melhor filme também. É muito interessante também como Bong Joon-ho apresenta o indivíduo numa sociedade corrompida, um indivíduo corrompido pela sociedade
e muitas vezes sociedades distópicas que acabam gerando isso e criando indivíduos de maneira doentia e elevando tudo isso para um ciclo, né? Bong Joon-ho é um diretor que vale bastante a pena ver. Ele tem trabalhos muito interessantes e ele anda revolucionando muito o cinema. Eu acho que é muito importante acompanhar ele. E é isso. Eu acho ele um diretor muito bom pelos trabalhos que eu vi dele e vale muito a pena conferir. Obrigado. E aí, Flavinha? Bom, vou apresentar aqui o meu trabalho de análise estética. O trabalho é meu e do Pedro Arantes. Começo com a minha parte. Bom, eu escolhi o diretor Márcio Trigo, que é um diretor brasileiro com um currículo gigantesco e que já fez diversos trabalhos, como está mostrando aí. Ele fez a série Z4, que acho que foi um dos últimos trabalhos dele, Os Caras de Pau, Vestido pra Casar, entre outras coisas incríveis que estão dentro do currículo dele. Bom, a história do diretor. O Márcio Trigo teve como primeiro destaque o programa do Faustão, onde ele pegou o programa que estava debilitado de audiência, as pessoas não estavam mais assistindo muito o programa na época, e ele conseguiu reinventar o programa e trazer toda a audiência de volta, o que foi super legal, e foi onde ele ganhou espaço na Globo, onde ele trabalhou por muitos anos, e logo depois saiu para fazer outras coisas. Um exemplo de outra coisa que ele fez pós sair da Globo foi a série Z4, que ele fez a direção da série, que foi incrível, e a direção que ele usou foi muito diferente. Ele utilizava muito stead para gravar e os cenários eram 360 graus, não tinha boca de cena. Então ele aproveitou muito isso e fazia muito plano sequência, que era assim, incrível, ficava muito legal de ver mesmo. Usava câmeras 55mm, 75, 35, enfim. Agora falando da fotografia, o diretor de fotografia desse projeto, junto com o Trigo, era o Ricardo Fuji, que é um grande diretor de fotografia que já fez diversos filmes. E o Fuji ficou até muito bem reconhecido dentro do SBT por ele ter feito essa série infantil, Teen, de um modo super diferente. A gente concorreu a diversos prêmios e tal. E a iluminação e as cores que o Fuji utiliza, que foi bem diferente, né? Eram tons mais fortes, tipo do Stranger Things, que eu achei bem legal mesmo. E foi isso. E do roteiro, o escritor de Z4 foi o Newton Calito, que é um grande roteirista. Ele já, enfim, escreveu diversas séries, já escreveu vários filmes, e ele usou muito o Jornada de Herói na Z4. E, bom, a montagem, os planos que foram muito usados foram os contínuos, com os steads, para aproveitar os cenários 350, que dava muita liberdade para o diretor criar. O som desse projeto foi muito importante, porque a série era musical, então a gente tinha música o tempo inteiro. E quem produziu foi Humberto Tavares, que é, assim, um produtor gigantesco da área da música. Foi bem bacana de verdade. Bom, um outro projeto que Márcio Trigo fez foi Os Caras de Pau, e a direção e a fotografia usou como linguagem uma linguagem mais clássica das novelas brasileiras, com cenários tendo boca de cena, usando as 3 câmeras, sendo uma geral e outras 2 fechadas, para produzir mais rápido e com um pouco mais de qualidade, que é o que normalmente aí as emissoras usam para fazer suas novelas. Bom, o cenário, a direção de arte, a direção de arte do filme fez muitos cenários com cores pastéis para o programa, produziu muito cenário em estúdio para facilitar a produção, não depender de locação e também para ser mais barato, né? Bom, o roteiro do projeto é focado em comédia, obviamente, comédia bem caricata, com apelo pro lado cômico. E eu achei bem divertido de ver, achei bem legal mesmo. Bom, agora falando do som, a produção do programa não poupou muito orçamento pro som, investiu uma grana em produção de som ambiente, na trilha sonoras, entre outras coisas. Agora falando do programa do Faustão, não podia deixar de falar. Então vamos lá, o roteiro e a direção, muitas pessoas não conhecem, mas teve uma época que o programa do Faustão teve uma queda gigantesca de audiência, e o Márcio Trigo assumiu, e ele conseguiu reestabelecer toda essa queda que teve, que foi bem legal, por isso que ele ficou conhecido lá na Globo. O som não tem muito mistério, porque no programa de TV a banda é ao vivo, e os efeitos especiais são soltados na hora por um DJ, que fica, enfim, lá no programa. Bom, a montagem do programa, depois que o Márcio Trigo assumiu, ele mudou muito, pois ele queria inovar
para que sua audiência inovasse também, obviamente. A direção do arte é muito importante, pois o cenário do programa chama muita atenção do público e é bem importante para o público sobreviver.